Nós estamos na terceira parte deste encontro de Nicodemos com Jesus. E ele é tão rico, mas tão rico, que não poderíamos apresentá-lo à igreja de uma só vez. Então nós fracionamos esse sermão em 4 partes. E hoje nós vamos estudar a terceira parte, que vai dos versículos 14 a 18. Vocês se lembram que Nicodemos era um fariseu e ele tinha um dilema. Qual era o dilema de Nicodemos? Nicodemos tinha o dilema de que, embora fosse extremamente religioso e voltado para as questões da religião, ele não conseguia ter certeza de salvação. Ele não conseguia respostas para a sua alma quando essa pergunta era feita. Nicodemos, você é salvo? E ele não conseguia ter essa resposta satisfatória. Então, conhecendo Jesus, tendo ouvido os ensinamentos de Jesus, tendo visto aquilo que Jesus havia feito, ele vai procurar Jesus à noite. Por que à noite, pastor? Porque ele teria um tempo de qualidade com Jesus. Ele não teria aquela dificuldade que todos nós sabemos que ele teria se ele procurasse Jesus durante o dia. Porque qual seria a dificuldade, irmãos? A dificuldade é que Jesus era extremamente procurado por muitas pessoas. E ao longo do dia, com certeza, ele seria cercado dessas pessoas e Nicodemos não conseguiria conversar com ele a contento, a ponto de conseguir sanar as suas dúvidas. Então ele vai ter com Jesus à noite e ele professa a sua fé. Ele diz: mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Então o Senhor naquele momento vai direto ao ponto e diz: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa era a dúvida de Nicodemos. Só que Nicodemos, ele era muito letrado nas questões da letra mesmo, da lei, não na essência. E ele não entendeu o que Jesus disse, e ele perguntou: mas como assim? Será que um homem pode voltar ao ventre de sua mãe? Então Jesus vai usar ali a ilustração do nascimento. E ele vai dizer: não, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então esse primeiro diálogo está nos versículos 1 a 7. Nos versículos 8 a 13, não é? Jesus agora vai usar a ilustração do vento. Talvez eles estivessem em um local e uma brisa tivesse soprado naquela região, naquele lugar. Um vento leve tivesse soprado, balançado as folhas das árvores. E aí Jesus diz: olha o vento, Nicodemos, está vendo? Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, existem mistérios, coisas que vocês não entendem, não compreendem. Mas eu sei do que eu estou falando, eu entendo, eu compreendo, porque eu vim do céu. É algo do céu que eu estou dizendo para você. Não é um assunto simples, não é um assunto da terra, é algo do céu. Nicodemos ainda não havia compreendido a profundidade das palavras de Jesus. Então agora Jesus, ele vai entrar no terreno de Nicodemos. Nos versículos 1 até o versículo 13, Jesus está tentando trazer Nicodemos para dentro da esfera de Jesus. Ele está falando com Nicodemos, usando uma linguagem que era característica de Jesus. Ele está ali cavando e levando Nicodemos a um terreno mais fundo para que Nicodemos pudesse encontrar essas pedras preciosas da mensagem de Jesus. Ele está falando com Nicodemos acerca de assuntos bem profundos, mas agora Jesus entra no terreno de Nicodemos, porque Nicodemos era um fariseu. E Nicodemos conhecia a lei, ele conhecia o Antigo Testamento, e ele conhecia as histórias bíblicas. E Jesus então vai citar para Nicodemos, para ilustrar o que ele quer dizer para Nicodemos, porque Nicodemos queria entender o seguinte: como assim nascer de novo? O que é nascer de novo? O que é nascer do alto? Como assim?
E Jesus está explicando isso para Nicodemos. Agora ele vai usar uma história que Nicodemos conhecia. Veja só comigo, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo o seguinte: Nicodemos, você quer saber mesmo o que é nascer do alto? O que é nascer de novo? Eu vou te mostrar isso usando uma história que você conhece muito bem. Lembra, Nicodemos, quando Moisés erigiu aquela serpente lá no deserto? Aí Nicodemos vai lembrando da história, porque ele leu e releu e estudou essa história tantas vezes. E eu tenho certeza que vocês também, irmãos. Todos nós já lemos essa história. Todos nós. Está lá em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. E eu leio novamente para os irmãos. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Jesus agora pega essa história. Nicodemos estava em dúvida. Nicodemos estava perplexo. Quanta profundidade, quanto assunto novo, quantas informações novas para mim. Mas eu ainda estou em dúvida. O que é nascer do alto? O que é nascer de novo? Como é que eu posso ter essa fé salvadora? E aí Jesus conta essa história para Nicodemos. E ele está dizendo para Nicodemos o seguinte, não é? Ele está dizendo o seguinte: você se lembra dessa história? Moisés não sabia, mas aquela serpente que foi construída de metal e colocada naquela haste, quando ela foi levantada, aquela serpente era um tipo de mim. Na teologia nós temos isso, irmãos, nós temos a tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? São aqueles elementos, são aqueles instrumentos, aquelas passagens no Antigo Testamento que apontavam para Cristo. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, quando Adão peca e o Senhor cobre Adão e Eva com túnicas de peles, um animal teve que ser sacrificado para que aquelas túnicas pudessem ser confeccionadas. Esse animal sacrificado tipificava quem? Era um tipo de Cristo, que deu a sua vida para cobrir a vergonha do nosso pecado. A Arca de Noé não é a igreja. Alguns erroneamente atribuem a Arca de Noé à igreja, mas não é a igreja, porque a igreja não salva. A Arca de Noé é um tipo de Cristo, que nos livra do juízo de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo, está cheio de figuras que apontam para Jesus Cristo. Se você ler o livro de Levítico sob essa perspectiva, você nunca mais vai dizer que o livro de Levítico é um livro cansativo de se ler.
Porque quando você olha todo aquele sistema sacrificial que está presente no livro de Levítico, você vai se lembrar que tudo aquilo fala de Jesus. O livro de Levítico, ele fala de Jesus. O tabernáculo, você vai ler ali a construção do tabernáculo, as medidas, o candelabro, a mesa da proposição, as cortinas, os pedestais, tudo aquilo é algo relacionado a Jesus. Entende, irmãos? Então, no Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. Então, quando Moisés levanta aquela serpente, porque o povo havia sido rebelde, e como se não bastasse o povo ter sido rebelde, o povo ainda fala mal do maná, chamando o maná de pão tão vil. E o maná é um tipo de Cristo. Quando você lê João capítulo 6, Jesus está aplicando maná a ele. Maná era o pão que desceu do céu, que sustentou os israelitas por 40 anos no deserto. Assim como Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, que nos sustenta. Então a Bíblia está cheia de tipos no Antigo Testamento. E a serpente que Moisés confeccionou amando do Senhor, porque quando a gente fala serpente, vem algo ruim, vem algo depreciativo à nossa mente, porque nós nos lembramos do diabo, né? Mas aqui não. Aqui Deus permitiu, disciplinando o povo, que serpentes saíssem. Obviamente que nós estamos falando de deserto, e serpente, essas serpentes venenosas, escorpiões, são animais típicos do deserto. Deus permitiu que essas serpentes picassem aqueles que estavam reclamando, murmurando, e diz a palavra de Deus que muitos deles começaram a morrer. Muitos deles. Então eles mais uma vez se arrependem, clamam a Moisés, e Moisés fala com o Senhor, e o Senhor manda que aquela serpente fosse confeccionada, e quando Moisés levanta aquela haste, todo aquele que olhasse pela fé para a serpente, ficaria curado do veneno daquelas serpentes. Aí Jesus, ele vai querer mostrar para Nicodemos o seguinte: sabe por que Deus fez isso, Nicodemos? Sabe por que Deus mandou Moisés construir aquela serpente de metal e erigi-la numa haste para que o povo pudesse ver? É porque Deus amava o povo de Israel, assim como Deus ama o mundo. Então, qual é a prova maior do amor de Deus pelo mundo? Aí nós vamos para o versículo 16, que é chamado de texto áureo da Bíblia. Por quê? Ou seja, Jesus está perguntando, por que é que Deus fez isso, Nicodemos? Por que é que Deus fez com que Moisés levantasse aquela serpente? E por que é que eu serei levantado um dia? Por quê? Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele continua, porque Deus, Nicodemos, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, assim como aquele que olhava para a serpente pela fé, não morria, não era prejudicado, não era atingido pelo veneno das cobras. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gostei muito do que o Warren Wiersbe disse, e eu transcrevo aqui para vocês. O mundo sofre com o veneno do pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus não enviou seu Filho para morrer somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. De que maneira alguém nasce lá do alto? De que maneira é salvo da morte eterna? Crendo em Jesus e voltando os olhos para Ele pela fé.
Observe só a profundidade dessa analogia. Agora, nós temos que ter muito cuidado com esse versículo 16 de João capítulo 3, porque algumas ideias errôneas podem ser construídas aqui nesse versículo 16. Mas, em primeiro lugar, um dos grupos que mais se apropria de João 3,16 são os universalistas. Então, o que os universalistas dizem, o que eles ensinam? Que, na verdade, no final, Deus vai salvar todo mundo, inclusive o diabo vai ser salvo. É isso que os universalistas acreditam. Não há espaço no amor de Deus para o inferno. Então, todos serão salvos um dia. É isso que o universalismo prega. Porque, entre outros versículos, eles usam muito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas, irmãos, o fato de Deus ter amado o mundo não é um argumento para o universalismo. O amor de Deus não torna o inferno desnecessário. Pelo contrário, o que é o inferno? O inferno é a situação na qual eternamente viverão aqueles que rejeitam o amor de Deus. Entende? Então, se você é capaz de rejeitar um amor tão extremo como é o amor de Deus, que foi capaz de pegar o Filho unigênito dele, aquele que era como ele, e enviar a esse mundo, através da humilhação na carne, e permitir que esse Filho morresse no nosso lugar, enquanto ainda pecadores, se somos capazes de rejeitar esse amor extremo, não há outro lugar para mim a não ser o inferno. Entende, igreja? O inferno, então, é o quê, pastor? Repita para mim, por favor. É a situação na qual viverão todos aqueles que rejeitam o amor extremo de Deus. Me perdoe usar a expressão extremo, porque eu não tenho outra melhor agora. Mas esse amor de Deus, ele é algo que não é possível de se compreender com a mente humana. Mas se alguém é capaz de rejeitar esse amor, não há outro lugar, não há outra situação a não ser o inferno. Então, João 3,16 não é uma salvaguarda para o universalismo. O universalismo não se sustenta. E em segundo lugar, embora Deus tenha amado o mundo, somente os que crerem em Jesus terão vida eterna. É o que está aí no versículo 18, e eu reproduzo novamente. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entende, irmãos? Então, na verdade, assim como a serpente, obviamente que a serpente em si mesma, aquele ato de construir uma serpente e elevá-la para que o povo pudesse olhar para ela, aquela serpente não teve poder curativo, mas a fé daqueles que olharam para a serpente foram curados do veneno das cobras, assim como nós também, quando olhamos para o Jesus crucificado, somos curados do veneno do pecado, que foi um dia impregnado em nós pela mordida de uma serpente. Que serpente é essa? Satanás, que trouxe esse pecado para o mundo através dos nossos primeiros pais. Então, depois de Adão, todos nós nascemos mordidos pela serpente. Depois de Adão, todos nós nascemos condenados à morte por conta do veneno da serpente, do veneno do pecado. Mas aí Deus nos amou tanto que ele envia seu filho, e o filho dele seria elevado numa cruz, e pela fé no Cristo crucificado, o pecado não tem mais poder sobre mim. Olha que maravilha. Então, assim, a principal mensagem desse bloco é: olhai para Jesus. Olhe para Jesus. Nunca tire os olhos de Jesus. Fixe seu olhar nele.
e você será salvo. Olhar para Cristo, olhar para Jesus pregado naquela cruz e saber que aquilo foi feito por mim e por você, precisa ser algo que acontece em todos os momentos da vida. A crise chegou na sua vida, a crise chegou, olhe para Jesus. O desespero chegou, olhe para Jesus. A tristeza chegou, olhe para Jesus. Ele está lá. Quando você contempla Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque era, e nós já vimos isso, mas quando você olha para aquele Cristo crucificado, ele consegue atender a cada demanda da sua vida. Por isso a importância de entendermos a analogia. Irmãos, veja só, por que é que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Jesus Cristo, escute o que eu vou dizer, não pastor. Vocês podem gostar do pastor, vocês podem amar o pastor, vocês podem gostar da palavra do pastor, mas eu não posso, eu não tenho poder, nenhum pastor tem, não é a igreja. Você ama a sua igreja, eu amo a igreja de Cristo, mas não é a igreja. Com todo respeito, você que é católico, que está aqui nesta noite, você que é católico, que possivelmente está assistindo esse culto, não é o padre, não é o padre, não é o papa, não é o seu santo de devoção. Nenhum deles pode fazer por você aquilo que Jesus Cristo pode fazer. E o que é, pastor? Nos curar, nos libertar do poder do pecado. Ninguém pode. Por isso que eu preciso olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Irmãos, no dia 6 de janeiro de 1850, uma tempestade de neve praticamente paralisou a cidade de Colchester, na Inglaterra. Um rapaz não conseguiu chegar à igreja que costumava frequentar. Esse rapaz, o que eu acabei de dizer agora, não é o pastor, não é a igreja, não é a instituição. Esse rapaz, ele estava andando pelas ruas desesperado, porque ele não conseguia ter certeza de salvação. Ele não conseguia. E olha que ele era filho de pastor e neto de pastor. A família dele era uma família de servos de Deus, mas ele não conseguia sentir paz no coração. Ele estava no mesmo dilema que Nicodemos. Ele não conseguia encontrar respostas para os seus dilemas. Ele não conseguia. Então, para acabar de completar, naquela noite, uma tempestade de neve varreu a cidade de Colchester. Ele então não conseguiu chegar à igreja na qual ele congregava, e ele então foi e entrou numa pequena igreja metodista que estava com as portas abertas. Uma das poucas igrejas naquela noite que conseguiu abrir as portas para o culto. Quando ele entrou na igreja, o pregador, que não era pastor, não era um diácono, não era uma pessoa preparada, era apenas uma pessoa simples da igreja, que abriu as portas e não tinha pastor, porque nem o pastor da igreja conseguiu chegar à igreja aquele dia. Nem o pastor. Esse irmão, então, pegou a palavra de Deus e abriu em Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Fazia meses que esse rapaz estava infeliz, o seu coração pesava por causa dos seus pecados. E embora fosse religioso, ele não tinha paz, ele não tinha certeza de salvação, ele não conseguia ter paz com Deus. E aí o pregador, improvisado, ele não tinha preparo teológico, ele não sabia pregar, ele começou a dizer assim:
Não é preciso fazer nenhuma faculdade para ser capaz de olhar. Ele gritava: qualquer um pode olhar. Uma criança pode olhar. Foi então que ele olhou no canto, e quem é que estava sentado lá, trêmulo? Aquele rapazinho, com aquele dilema no coração. Aí, ele apontou para aquele rapaz, dedo em riste, e disse: você, meu jovem, você que está aqui assentado, você pode olhar para Cristo e ser salvo nessa noite. Quando ele disse isso, a luz da graça de Deus entrou no coração daquele menino, daquele rapazinho. E ele entendeu e compreendeu que para ser salvo, que para encontrar vida eterna, ele tinha de parar de olhar para homens, para o seu pai, para o seu avô, para suas questões teológicas. E ele olhou para Cristo naquela noite. E ali, naquela igrejinha, com portas abertas, depois de uma nevasca, ele encontrou a paz que ele tanto procurava. O nome desse rapaz foi Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O homem que depois se tornou um dos maiores pastores batistas da história. Foi pastor no Tabernáculo Metropolitano de Londres com 10.000 membros. E pregava para uma multidão sem microfone, sem caixa de som. Com um poder que um dos grandes personagens da Inglaterra um dia fora ouvi-lo pregar. Ele havia ouvido um pastor pregar numa igreja e disse assim: que grande pregador é esse pastor. Quando ele ouviu Charles Spurgeon pregar, ele disse: que grande Deus tem esse pastor. E Charles Spurgeon está na história como um dos maiores personagens da fé evangélica de todos os tempos. Um homem que durante grande parte da sua vida não conseguia sentir certeza de salvação, mas naquela noite ele entendeu: eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo. E aí eu quero caminhar para o encerramento da minha exposição nessa noite. Eu quero apenas fazer uma pergunta para você, principalmente para você que nos visita. Você está aqui nessa noite, glória a Deus por isso, alguém te chamou, você veio. Mas eu quero te fazer uma pergunta: para quem você tem olhado? Um grande número de pessoas está desistindo da fé porque estão olhando na direção errada. Se você olhar para homens, você se decepcionará. Se você olhar para a instituição, você viverá desiludido. Olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Eu vou falar mais uma vez e vou encerrar. Olhe sempre para Jesus e você nunca desistirá da caminhada. Olhe para os homens e você parará no meio do caminho. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. A maioria das pessoas que não frequentam igreja hoje terá algo para reclamar para você da igreja. Ou reclamará do pastor, ou reclamará da igreja, ou reclamará do sistema, porque para eles é um sistema, reclamará das denominações, reclamará disso, reclamará daquilo. Por quê? Porque olharam na direção errada, olharam para homens, e homens falham mesmo. Homens erram mesmo. Homens são pecadores, são falhos. Ao longo da minha vida, eu errei muito. Eu já decepcionei pessoas e não tenho aqui a menor dificuldade de dizer isso. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Seres humanos falham, seres humanos erram. Se você estiver na igreja, olhando para o lado, observando o que seu irmão está fazendo de errado, e isso ditar a sua vida com Deus, você vai sair da igreja.
porque seres humanos falham. Olhe para Jesus. Olhe para aquele Jesus que foi elevado na cruz. J.C. Ryle diz uma coisa muito interessante que eu quero apresentar para vocês. Eu fiz questão de copiar. Esta verdade que acabamos de considerar é a pedra fundamental do cristianismo. A morte de Cristo é a vida do crente. A cruz de Cristo confere ao crente o direito ao céu. O Cristo levantado e submetido à vergonha no Calvário é o acesso pelo qual os crentes adentram o Santo dos Santos e chegam finalmente à glória. É verdade que somos pecadores, mas Cristo sofreu por nós. É verdade que merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós. É também verdade que somos devedores e culpados, mas Cristo pagou nossos débitos com seu próprio sangue. Este é o evangelho autêntico. Estas são as boas novas. Enquanto vivermos dependemos dessas verdades e a elas nos apeguemos na morte. Cristo foi levantado na cruz e abriu completamente os portões do céu a todos os que creem. Warren Wiersbe também disse uma coisa, não está aqui, mas ele disse: a diferença entre perecer e viver e entre condenação e salvação está na fé em Jesus Cristo. Jesus poderia muito bem ter vindo ao mundo como juiz e destruído todos os pecadores rebeldes, mas em seu amor veio ao mundo como Salvador e morreu por nós na cruz. Tornou-se a serpente levantada na haste. A serpente do tempo de Moisés deu vida física aos israelitas que pereciam, mas Jesus Cristo dá vida eterna a todos os que creem nele. Sua salvação é para o mundo todo. Entende, irmãos? Se você ainda não se sente salvo, se você ainda não tem certeza da sua salvação, quando alguém pergunta para você se você é salvo, você treme dos pés da cabeça, a ponta do alto da cabeça à ponta dos pés. Se você começa a suar frio, se você começa a gaguejar, se você não tem certeza de salvação, a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: olhe para Jesus, olhe para Cristo. Pare de achar que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, porque foi Cristo o grande responsável por aquilo que pode fazer de você um salvo. Olhe para Jesus. Há uma frase de Alan Stibbs que diz assim: este acontecimento único da cruz de Cristo é uma revelação final, tanto do caráter e da consequência do pecado humano, quanto da maravilha e do sacrifício do amor divino. Aleluia! Somos amados por Deus, e Ele enviou seu Filho por nós. E quando nós paramos de olhar para o mundo, para os homens, para as pessoas, e olhamos para Cristo, não há mais condenação para nós. Então, se você ainda não tem certeza, se você anda procurando respostas, eu quero te dizer: olhe para Ele, olhe para Jesus, e você será salvo.